O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos chama a ter os mesmos sentimentos de Cristo. A nós nos revestirmos de Cristo. E nós poderíamos ouvir essas leituras como noutras vezes e não nos deixar impactar por elas, quão poderosas e exigentes elas são. Por quê? Porque a nossa tendência é ouvir ou ler a palavra de Deus de uma maneira meio superficial. Mas ontem, sempre um dia antes, eu escolho, assim, tem sido assim, escolho uma frase de acordo com a liturgia, para postar nas minhas redes sociais. Então, no dia anterior, eu penso qual frase ficaria melhor para postar no outro dia. E a liturgia de hoje era esta. Só que, antes de eu começar a escolher, eu mexendo nas redes sociais, eu vi a notícia daquele ativista cristão de direita que foi assassinado. E eu recebi vídeos de outras pessoas, vídeos sem tarja, sem embaçamento, que eu vi de fato como aconteceu. E aquilo me impactou. Um homem de 31 anos que é assassinado por causa das suas ideias. Deixou 2 filhos, uma menina de 3 anos e um menino de 1 ano, e a esposa. E aquilo mexeu, porque eu via aquela cena
e eu imaginei o pai daquele homem, a mãe daquele homem, o que eles estariam sentindo? A esposa daquele homem, os filhos que nunca mais veriam o pai. Imagine, ele conseguia atingir milhares de jovens, principalmente jovens universitários. E ele estava em uma reunião assim, com centenas de jovens. E um sniper, um atirador, o atinge na jugular. E o homem morre ali diante daquela multidão. E aí, imediatamente depois, vem uma pessoa que me ajuda nas redes sociais e pergunta: padre, e aí, qual frase vamos postar amanhã? E quando eu comecei a ler as frases e comparar para ver qual estaria bem de acordo com a liturgia da palavra de hoje, eu disse: vamos deixar para amanhã, porque eu não consigo hoje. Porque uma indignação, um misto de indignação, de tristeza, de raiva diante daquilo. E a palavra fala de perdão, de mansidão, de misericórdia. E eu vi que o meu coração não era parecido com o coração de Cristo. E eu vi quão profundas são essas palavras. E meus irmãos, eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, que quem faz o mal não deva ser preso e pagar pelos males que faz. Deve ser preso e deve pagar pelos males que faz. Isso não é contra o cristianismo. Mas qual é a atitude espiritual que nós temos diante de tudo isso? Quando nós vemos também aqueles que fazem o mal, o que é que brota do nosso coração? O que é que brota do coração de Cristo? Quando nós matamos o filho da Virgem Maria, o que brotou do seu coração? Um sentimento meramente natural? Ou brotaram os sentimentos de Cristo? Entende aqui? Imagine, nós hoje somos os filhos de Nossa Senhora. Mas nós somos os assassinos do filho dela. E ninguém tem medo de dela se aproximar. Nós matamos Jesus. E ninguém tem medo de Jesus se aproximar. Porque o seu coração é bom. É boníssimo. Do qual brota toda a bondade. Porque o seu coração é perfeitíssimo, como de nenhuma outra criatura que existe, existiu ou existirá. Mas quando nós olhamos para o nosso coração, então, eu gostaria que você ouvisse essas palavras, tendo isso em mente, e tendo em mente aquelas pessoas que já lhe fizeram mal, que já o caluniaram, que já feriram você profundamente. Então, tendo estas pessoas em mente, você ouve essa palavra de São Paulo, palavra de Deus, que diz, versículo 12, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, porque o amor é o vínculo da perfeição. Meus irmãos, ouvir esta palavra, diante dessa circunstância, nós precisamos pedir que nosso Senhor nos revista dele. São Paulo usa aqui, revesti-vos de sincera misericórdia, mas nós poderíamos dizer, com muita tranquilidade, revesti-vos de Cristo. Se nós não estivermos revestidos de Cristo, nós não resistiremos à maldade do mundo. Nós seremos tragados por esta maldade. Nós iremos pagar o mal com o mal, olho por olho, dente por dente. Mas não é isso que o Senhor nos ensina.
no evangelho de hoje, ele diz, olha, se você isso fizer, você não é nada, você não agirá de modo diferente dos pagãos, dos pecadores. Porque eles também fazem o bem a quem lhes faz o bem. Amai os vossos inimigos. Lucas, capítulo 6, versículo 27. A vós que escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Quem é o seu coração nessa história? Diante dessa palavra, como é que o seu coração... Porque eu trouxe este evento e poderia trazer tantos outros que me chocaram profundamente. De um homem no aeroporto, uma mãe com a criança, com duas crianças, uma no colo e uma dos seus 2 anos, a mãe se vira rapidamente e aquele homem imenso pega aquela criança de 2 anos e a soca no chão. Diante de uma situação dessa, como é que reage o seu coração? Entende? De uma pessoa que entra numa escola, numa creche gratuitamente, sai atirando nas pessoas. Daquela ucraniana que nós vimos por esses dias, que estava no trem, e do nada o passageiro de trás se levanta e a esfaqueia no pescoço. E a cena dela olhando para o homem é de rasgar o coração. Eu nunca vi aquela mulher, mas o olhar dela como que disse, por quê? O que foi que eu fiz? O olhar de espanto dela, morreu. Fugiu da guerra na Ucrânia para morrer num vagão de trem. É uma violência gratuita, é uma violência satânica, diabólica. Mas a pergunta é, diante disso, como age, como reage o nosso coração? Nós iremos também, numa menor medida, mas que nos levará ao mesmo fim, nós iremos nutrir no nosso coração desejos semelhantes, isto é, raiva, ódio, morte. Nós seremos filhos do homicida desde o princípio, do diabo. Ou nós seremos filhos de Deus. Não é assim que Jesus diz aqui no versículo 35. Amai os vossos inimigos, então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também com os ingratos e os maus. Isto é, Jesus está dizendo, é crueldade, mas se você amar os seus inimigos, você será parecido com os filhos do Altíssimo. Você será um filho do Altíssimo. A sua recompensa será grande. Lembra que nós meditávamos a respeito disso ontem, né? Da grande recompensa que o Senhor tem para nós. Hoje nós vemos isso de um aspecto diferente. A recompensa será dada aos filhos do Altíssimo. Mas de quem você de fato tem sido filho? Do Altíssimo ou do diabo? Do Altíssimo, se você tem lutado para perdoar. Se você tem se esforçado por amar. Se você tem rezado pela conversão dos pecadores. Se você tem rezado pela conversão daqueles que lhe fazem o mal. Se você tem desejado de verdade o céu para essas pessoas. Senhor, só vós sabeis como, mas transformai-lhes o coração. E transformai também o meu, que é doente, que traz a mesma ferida. Talvez menor, mas a mesma ferida. Isto é, todos nós tendemos em maior ou menor grau de fazer o mal a quem nos quer o mal. De desejar o mal a quem faz o mal. Amar a quem me ama. Amar os que me são agradáveis.
E não é este o mandamento de nosso Senhor. Senão, se isso não fizermos, seremos como os pagãos e os pecadores. Versículo 32. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. Vê, diante destes fatos, essa palavra, ela adquire uma cor nova. Ela lança uma luminosidade diferente. E mostra, e dá um diagnóstico bem diferente da situação do nosso coração. Meus irmãos, nós ouvimos a palavra, nós fazemos as nossas orações, nós recebemos a Eucaristia. E para que é que nós fazemos isso? Nós ouvimos a palavra, nós fazemos as nossas orações, e nós recebemos a Eucaristia para que o nosso coração seja transformado. Nós falávamos durante essa semana, né, de uma vida alicerçada em Cristo. Ou nós nos alicerçamos em Cristo, ou seremos arrastados pela mundanidade. Ou nós somos revestidos de Cristo e temos os sentimentos de Cristo no nosso coração, ou nós teremos os sentimentos mundanos. Ou nós batalhamos e colaboramos com a graça para que ela nos transforme, ou nós seremos muito parecidos com aqueles que não amam Cristo, que não conhecem Cristo, que não seguem Cristo. Que essa palavra de hoje, tão desafiadora, desperte no nosso coração, na nossa inteligência, essa verdade. Eu preciso me revestir. Agora não pense em amar aquela pessoa terrível que fez aquele crime horrível. Sim, mas não primeiramente. Mas como é que você tem agido com a sua esposa, com seu marido, com seu vizinho, quando insuportáveis? Com seu companheiro de trabalho que espera a primeira oportunidade para lhe passar a perna? Com aquela pessoa que sorri pela sua frente, mas fala mal de você pelas costas? Como é que você tem reagido? Você tem de verdade, com um coração como o de Cristo, você tem rezado por aquela pessoa, você tem dito: Senhor, perdoe-lhe, ele não sabe o que faz. Interceder de verdade. Ou você tem, no máximo, eu não desejo que um caminhão passe por cima dele. Isto é, não desejo o mal, mas também nem me lembro daquela pessoa na oração. Seu coração não é parecido com o coração de Cristo. Seu coração é, no máximo, um coração parecido com um mundano aí. Um mundano mais ou menos, mas um mundano. Mas não é isso a que somos chamados. Somos chamados a ter um coração parecido com o coração de Cristo, para que sejamos filhos do Deus Altíssimo e possamos receber uma grande recompensa. Que hoje, meus santos, peçamos a Deus esta graça, para que esta palavra se faça carne na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.